Fala galera do Curumim, tudo bem? Estamos aqui para fazer a nossa live de hoje com ninguém menos que Elcio Sodré, um grande dublador. Ele tem vários trabalhos, os quais a gente vai abordar aqui, e se popularizou realmente, vamos dizer assim, caiu no gosto popular e teve o grande boom fazendo a voz do Shiryu de Dragão, dos Cavaleiros do Zodíaco. Já estamos aguardando aqui. Nosso mestre Elcio já está na área. Eu vou chamá-lo aqui agora e nós vamos começar. Só um minuto. Já estamos conectando para... Estamos conectando com E o aí, público. beleza? Beleza, mestre Elcio, seja bem-vindo. É um prazer enorme estar falando contigo aqui. Eu cresci... Vai me entregar agora, quer ver? Oi? Tá conseguindo me ouvir? Tô te ouvindo bem. Você está me ouvindo? Tô. Tá ótimo. O som tá Então, beleza. maravilhoso. Eu cresci ouvindo a voz do Shiryu, então eu amei. Eu sou fã. E é o meu cavaleiro preferido também. Vou fazer o quê? Aham. Se tivesse Pô, outro aqui, você ia dizer que era o outro. não. Pô, eu tinha até tive 3 bonequinhos do Shiryu, então eu tenho realmente. Não estão aqui, estão na casa da minha mãe, mas eu tenho. Eu Sou fãzão. acredito. O Shiryu é o mais querido mesmo. Eu acho que. Enfim, a gente vai abordar isso aqui na entrevista. Primeiramente, como eu já disse, é um prazer tê-lo aqui. Prazer é meu. Vou fazer algumas perguntinhas aqui e o senhor é O senhor está livre, no céu, pô. tá O senhor está ótimo. lá, ó. Aquele lá que é o senhor. Você é livre aí para a gente comentar. Eu estou fazendo um pouquinho passando por tudo da carreira, as dublagens de, enfim, Caramba, vamos ficar aqui até amanhã, então. não dá para ir tão a fundo, mas tem bastante coisa. Tá certo. A primeira pergunta, que eu acho muito interessante, é como você começou a trabalhar com dublagem e quais foram as suas inspirações? Quais profissionais da área que inspiraram a seguir no trabalho? Bom, eu desde moleque, né, quando eu assistia os desenhos da Hanna-Barbera, porque era o que tinha na época, né, não tinha anime, não tinha nada disso, não, era só Hanna-Barbera. Eu já me atrevia a ficar fazendo as vozes, né, dos personagens. E então, assim, sempre levei jeito para isso, sempre tive vontade. Quando eu escolhi a minha profissão, depois de fazer 3 faculdades, eu descobri que eu queria ser ator mesmo. E já fazia teatro amador e tal. E também gostava de fazer locução, né? De falar no microfone, eu sempre queria eu falar tal. Então, juntei o útil ao agradável, fui atrás de dublagem. A primeira vez que eu entrei no estúdio de dublagem foi na BKS, procurando por alguém lá que tinha me indicado, e esse alguém, que eu nem lembro mais, quer dizer, não foi uma pessoa que eu só vi aquele dia, ele me indicou a Alamo, mandou ir lá na Alamo, falar com o Líbero Miguel, tal, enfim, e aí começou a minha trajetória. Aí eu comecei a descobrir, né, a ver os dubladores, tal, e comecei a me encantar por aquilo. Fiz um estágio lá naquela época não tinha curso, não tinha nada disso. Você ia lá, ficava olhando um pouco, tal, até se sentir confiante, até o dia que alguém te desse uma chance, e foi o que aconteceu. Era a época dos tokusatsus. Estavam dublando Flashman. E aí o Líbero me chamou lá, depois de enjoar de olhar minha cara lá todo dia, né? Xeretando. Ele me deu uma chance, me botou lá num vozerio e eu já cheguei arrebentando, né? Ele já falou, opa, leva jeito, tal. Volta aí amanhã, vamos ver se a gente arranja alguma coisa para você, tal. E aí foi. E aí comecei a fazer uma pontinha aqui, outra pontinha ali, até que, sei lá, isso era final de 88, quando eu tinha acabado uma excursão de teatro que eu fiz pelo Brasil,
por todo o Nordeste, com uma peça chamada Uma Cama Entre Nós, era uma comédia com a Matilde Mastrange, que estava bombando na época, né? Então, acabou a peça, eu vim para São Paulo e falei, bom, agora eu vou atrás do meu sonho de dublador, né? Porque durante essa viagem de teatro, cada cidade que a gente chegava, a gente tinha que ir na TV, tinha que ir na rádio, para divulgar o espetáculo, né? E eu adorava falar no microfone, nas rádios, tal. Então eu vi que eu tinha que ir atrás disso. Quando acabou a peça, eu cheguei em São Paulo, fiz um curso de locução no Senac, sou locutor profissional também, e fui atrás da dublagem. E foi assim que começou. 3 meses depois, sei lá, início de 89, que eu dou por iniciada mesmo a minha carreira profissional, surgiu um teste para uma série nova chamada Charivan. E aí quer dizer, não foi bem um teste, né? Eles meio que já me colocaram lá para fazer o personagem principal, porque eu era uma voz nova, né? Diferente, ninguém conhecia, e era uma série nova, eles resolveram arriscar, e aí eu fiz o Charivan, foi meu primeiro protagonista. E a partir dali eu fui deslanchando, né? Tinha Tokusatsu que não acabava mais, né? Depois de Charivan vieram vários, e eu sempre tinha um papel num outro, né? Às vezes um papel grande, às vezes pontinhas. A trajetória de todo dublador é essa mesmo. A gente começa fazendo umas pontinhas e vai crescendo. E aí foi assim que começou minha carreira. Maneiro, é interessante, porque eu ia até abordar isso mais à frente um pouco, mas é que você falou por exemplo, boa parte, você tem muitos trabalhos realmente feitos em desenhos japoneses e seriados. Sim. Japonês, e afins, teve Spielberg, o próprio Charivan que você citou. Foi uma preferência? Foi acaso? Você particularmente... Não, como eu falei, a época que eu comecei, né, o que bombava na dublagem eram as séries japonesas que a gente falava, né? Então, tava o Flashman, que eu assistia, tal, não fiz nada. Aliás, meu primeiro vozerio, a primeira vez que eu abri a boca profissionalmente foi no Flashman, fazendo um vozerio lá. E, enfim, aí veio o Charivan, aí vieram outras séries, logo depois já teve o Black Kamen Rider, e aí foi o cliente que escolheu, né? Fiquei sabendo disso depois, ninguém me contou na época, né? Para eu não virar, não subir no salto, né? Uhum. Aí fiquei sabendo depois que o cliente, o dono da série, do Black Kamen Rider, que falou assim, não, eu quero a voz do Charivan, aquele que fez a voz do Charivan. Então eu fiz o Black Kamen Rider. Isso já gerou um ciúme danado, né? Porque eu tinha acabado de estrelar, como a gente fala, né? De protagonizar uma série, e logo já veio a segunda, então o pessoal já começou a olhar torto para mim. Mas, enfim, tiveram outras, tive lá, deixa eu ver se eu vou lembrar, Machine Man, Spilvan, Jaspion, Jiraiya, que mais? Lion Man, tosco pra caramba, que mais? Teve um monte aí, e eu fui fazendo um papel aqui, outro papel ali. Aliás, o Spilvan, aí já era demais, né? Porque o ator do Spilvan é o Charivan, né? Sim. Então, assim, teoricamente eu deveria fazer, mas, pô, eu já tinha feito 2 seguidas. Aí eles falaram assim, não, aí já é demais, aí vão matar o cara na esquina. Aí trocaram, aí botaram o Ezio para fazer, o Ezio Ramos, e eu acabei fazendo um vilão, que eu adorei fazer, né? O Guillotine, que tinha um ratinho, uma cara toda pintada e tal. Enfim, então, assim, não é que eu escolhi os Tokusatsu, é que eu comecei na Alamo, e o que bombava na Alamo naquela época eram os Tokusatsu, que a gente nem sabia que chamava Tokusatsu. Eram séries japonesas, a gente falava. Assim como os desenhos. E já tinha, antes daquela teve o Jaspion, né? Foi ali que começou a aparecer fãs e tal. Enfim. Acho que o Jaspion que abriu a porta desses seriados, né, japoneses. Foi. Exatamente. Enfim. Na dublagem também... Oi? Não, eu ia dizer que a gente acabou aprendendo algumas palavras até de japonês, porque de tanto escutar, né? Tasquete! Tasquete! Toda hora, socorro, socorro! E outras, né? Enfim, a gente na época brincava muito com isso. Falava japonês nos corredores da aula.
Você também, além dos seriados, você dublou atores que são maravilhosos. E um perfil bem diferente do outro, como, por exemplo, o William Brody, que é um cara, normalmente é um ator mais dramático, mais sério. O John Leguizamo, que, cara, eu adoro, ele é aquele cara mais espalhafatoso. O É, Robert Pattinson, que já é um cara mais pastelão. Enfim, três estilos completamente diferentes, né? São três tópicos distintos. Qual, assim, você acha que é a principal diferença para você fazer a voz desses três tão diferentes? olha, a princípio, você quando vai dublar um longa-metragem, por exemplo, você só vai tentar mudar a voz se for algum personagem caricato, se o ator lá na tela já faz uma voz diferente, aí você vai tentar buscar alguma coisa parecida. Fora isso, se o diretor escalou você, é porque ele acha que a sua voz vai bem naquele ator, naquele personagem. Então, assim, eu raramente mudei a minha voz. O que acontece é que, assim, a gente acaba encarnando o personagem e falando do jeito que ele fala. Então, a entonação é diferente, um é irônico, o outro não é, o outro é mais rápido, o outro é mais devagar. Enfim, são várias nuances que fazem a gente meio que diferenciar um personagem do outro. Mas o timbre, a voz é a mesma. Se você for ver, vamos já pular para os animes, Shiryu, Kakashi, é a mesma voz, é a minha voz, é essa voz que você está ouvindo aqui. Quer dizer, um pouco mais jovem a voz deles, né? Porque eu já estou mais gasto agora. Mas, enfim, é a mesma voz, você não muda. Só que você, sabe, tem personagens que são tão diferentes, não é o caso do exemplo que eu dei, mas enfim, tem personagens que são tão diferentes que você nem percebe que é o mesmo cara que dublou aquele outro ator, tal. Então, só quando é realmente necessário, aí uma voz mais, sei lá, um fanho, um gago, ou se o cara é mais velho, então aí eu vou dar uma pesada na voz, ou se o cara é mais jovem, você dá uma esganiçada na voz, enfim, meio que sai naturalmente. Você não para pensar, olha para o personagem e fala assim, deixa eu ver que voz que eu vou fazer, deixa eu regular aqui, voz 45. Não, você olha e sai fazendo. O diretor te ajuda, porque ele pode falar assim, putz, tua voz está muito leve para esse cara, dá uma pesada na voz, ou então fala um pouco mais devagar, mais sério, mais, sabe? Enfim, ele vai te ajudando também. E a sua percepção de ator, por isso precisa ser ator para dublar, porque você tem que ter esse timing e rápido, né? Você tem que sacar logo, você não tem muito tempo. Você não sabe nem o que você vai fazer quando você entra no estúdio. Você entra no estúdio, o diretor te fala onde está o teu personagem, aí você vai olhar para ele pela primeira vez na vida, a não ser que você já, né, já tinha a notícia de que era um ator famoso, que você já dublou, aí você olha pela primeira vez, o diretor te dá um rápido briefing sobre o personagem, as redes do personagem, tal, ele é assim, ele é assado, e solta aí. Passou a cena, na próxima você já vai gravar quase. Ah, não, estou em dúvida ali, passa mais uma vez e tal. Na terceira você já está gravando. Então, assim, não há esse tempo de estudar muito. Tem que ser rápido. Por isso precisa ser ator e, claro, com o passar do tempo, você vai pegando a manha e você vai, né, facilitando um pouco o seu trabalho. No início é muito nervosismo, poxa, tem que sincronizar, tem que pegar as pausas, tem que interpretar, tem que pegar o tom certo, é muita coisa. Então, quando você está começando, você fica apavorado, porque você está preocupado em sincronizar, esquece de interpretar. Você está preocupado em interpretar, esquece de sincronizar. Enfim, então, por isso que hoje já é tudo mais rápido, né? Hoje já é tudo mais rápido. O pessoal já chega no estúdio para dublar, já com uma bela noção, porque fez algum curso, porque já treinou, enfim, tem mais técnica. Hoje também é mais fácil por conta da tecnologia também, né? Então, assim, o sincronismo já não é aquela preocupação que era antigamente, hoje já é mais acochambrado, porque você errou ali, você fez muito rápido, ou muito devagar, ou entrou antes, ou entrou depois. O técnico, né, o operador de áudio vai lá e arruma no Pro Tools. Enfim, já deu uma facilitada boa para essa nova geração aí. A gente penou um pouco. Eu Você imagino. vê, eu quando comecei a dublar, eu era cabeludíssimo, igual o Shiryu, olha como eu fiquei. Tá vendo? De tanta preocupação com a dublagem. Você falou da Ana Barbera, né?
E você passou por dois personagens clássicos da Barbera, que foi o Zé Colmeia e o Zé Senhor Colmeia, Espírito. isso. Como é que surgiu assim, esse convite para dublar esses dois personagens? Assim? Os dois que você mencionou foram um teste, né? Porque, infelizmente, o dublador que fazia faleceu. E aí, como é que faz? Tem mais coisa para dublar do personagem. Vamos ver quem, no caso, como são personagens caricatos, tal, de desenho animado, aí vamos ver quem consegue fazer uma voz mais parecida, tal. E foi aí que surgiu. Veio o Zé Colmeia, eu fiz lá, imitei o Casarré, que era o ator que fazia, o dublador que fazia a voz do Zé Colmeia antes, e eles gostaram e passei a fazer o Zé Colmeia. E foi assim também com o Sr. Spacely. Era o Valdir de Oliveira que fazia, só que ele fazia grave, ele fazia uma outra voz. E aí, quando eu fui fazer, a série foi para Alamo também, os Jetsons, era um longa-metragem primeiro, foi a primeira coisa que apareceu. Aí fizeram testes de todos os personagens. E aí eu fiz como eu achei que devia fazer lá, o Sr. Spacer, enfim, escolheram minha voz e eu passei a fazer. E aí depois chegou uma série e tal, continuei fazendo por um tempo. É mais ou menos assim. Hoje em dia tem muito dessa coisa de fazer teste, né? O cliente quer ele opinar, quer ele escolher as vozes dos personagens. Antigamente era menos isso. A gente mesmo que escalava e pronto. A gente, eu falo os diretores, né? Eu nem era diretor. Vocês tinham mais liberdade para poder adaptar aquela voz, fazer aquela voz e tudo mais? Eu acho que a gente brinca mais, né? Fica mais solto nos desenhos animados, né? Porque você pode criar uma voz, mesmo que seja diferente do original, a não ser que precise ser igual ao original por alguma coisa especial, né? Por alguma necessidade. Você olha para o que você está vendo ali, para o desenho, e cria uma voz. Se ficar legal, se o diretor falou, pô, legal, gostei, vamos fazer assim. E você faz assim. E de repente, se fosse outro dublador, ele viria e ia fazer uma voz completamente diferente. A gente procura seguir o original, né? Porque tem algum, porém, tem algum motivo para a voz do personagem ser daquele jeito. Então a gente ouve bem o original, mas isso depois com o tempo vem instantaneamente. Você já bate o olho lá, escuta o som e já vai na praia e às vezes fica até melhor do que o original, né? Tem vários exemplos de que a voz ficou melhor que o original. É verdade. Você já dublou filme, série, novela, game. Se eu não me falha a memória, você também dublou a tradução do Jogo dos Cavaleiros, né? O quê dos Cavaleiros? Sim, dos Cavaleiros. Ah, sim, teve um game que foi dublado. Sim, então, você já passou por vários gêneros, né, da dublagem. Qual você mais gosta de fazer e qual que você considera mais difícil? Olha, o mais difícil para dublar é quando você chega no estúdio, olha para a tela ali o que você vai fazer e fala assim, pensa, né, que você não vai falar. Você pensa assim, putz, não tem nada a ver comigo esse personagem. Putz, nada a ver. Ou então, nossa, que personagem chato, sem graça. Então você instantaneamente acaba criando uma barreira assim, né? Mas você é profissional, você tem que ir lá e tem que fazer o seu papel, né? É o exemplo que eu sempre dou. Eu sou pintor de parede, você pede para eu pintar a parede de amarelo. Eu odeio amarelo, mas eu vou dar palpite? Não, vou lá e vou pintar de amarelo. Vou dar o meu melhor. É a mesma coisa. A gente vai lá, qualquer personagem que escalam, para o qual o dublador é escalado, o dublador chega lá e, independente de gostar ou não, ele vai tentar fazer o melhor. Mas, quando ele gosta, quando ele se diverte, quando ele bate o olho e se apaixona, parece que a coisa vem fácil, né? Então, assim, eu me divirto muito com comédias, né? Eu fiz muita comédia já, e me divirto muito com os desenhos animados, até pela maior liberdade, como eu falei para você já, que a gente tem de criar uma voz, de brincar um pouco, de não ser tão certinho ali. Você vai dublar um longa-metragem, vai dublar um ator mesmo, aí a responsabilidade também é maior, né? Porque assim, você não vai fazer aquele personagem do seu jeito. Você tem que fazer o personagem do jeito que o ator fez. Você tem que sacar como ele fez e passar o que ele fez para o português. É mais difícil. No desenho animado,
Não, você pode criar um pouco, pode fazer do seu jeito. A maioria das vezes, né? Como eu falei, tem sempre casos específicos em que você tem que seguir a risca original. Mas na maioria das vezes você pode brincar mais. Então, assim, por isso eu gosto mais, sempre gostei mais de desenho animado, os animes, enfim. Legal. Qual personagem você mais gostou de fazer, já que a gente falou dessa diversidade toda de personagens? Cara, eu gostei de fazer todos aqueles por quem eu me apaixonei, né? Foram vários, foram muitos. E também não gostei de muitos. Teve muitos que eu fiz e falei, nossa, ficou uma porcaria. Não gostei. Não gostei, não era para mim, não ficou bom, não gostei. Agora, sempre me fazem essa pergunta e a resposta, óbvio, vai ser a mesma. É muito difícil, depois de mais de 30 anos de dublagem, escolher um personagem, escolher 2, 3, 10 que seja, é muito difícil. Eu fiz milhares, sei lá, é muita coisa, né? E se você me perguntasse assim, qual foi o mais especial de todos, aí a resposta vem fácil. Shiryu de Dragão em CDZ, por tudo que ele causou na minha vida, digamos assim. Por todos os lugares para onde ele me levou, por todas as pessoas que ele me apresentou, os amigos que eu fiz no Brasil inteiro, né? Participei de muitos eventos, tudo por conta do Shiryu. Depois do Kakashi, enfim, dos animes, né? Por conta das convenções de anime que tem aí pelo Brasil inteiro. Tinha muito mais, hoje já tem menos. Ou não, né? Ou eu que sou menos chamado por conta de CDZ estar ou não em evidência, né? Naruto estar ou não em evidência. Eles sempre vão chamar os dubladores que estão ali, que as séries estão em evidência. Então, assim, o Shiryu merece sim uma menção honrosa por tudo isso que eu acabei de falar. Ele sim é o mais especial. Mas teve outros que eu adorei fazer também, pequenos, grandes, isso são de menos. Maravilhoso, tudo é legal, porque a gente se diverte trabalhando. O gostoso de tudo isso na dublagem é que você se diverte trabalhando. Muito bom. Se a gente for pensar, né, tu citou outros animes aí, etc. Se a gente for pensar assim, no ponto, na verdade, os Cavaleiros, de certa forma, ele foi um japonês que abriu as portas para tudo o que veio depois, praticamente. Já existiam outros, lógico, Sim. porém, nenhum teve tanto apelo, ninguém tinha tanto destaque como teve o Cavaleiro. Na ocasião que vocês estavam tratando, estavam fazendo as vozes, dublando aquilo ali, vocês já sabiam que estavam lidando com uma obra desse potencial? Não, não, de jeito nenhum. CDZ, para mim, e acho que para os colegas ali também do elenco, era a primeira vez que a gente via a gente chamava de um desenho japonês, um traçado diferente, né? Aquele traçado do mangá. A gente não conhecia, eu não conhecia. Para mim era um desenho japonês, diferente e tal. A gente não fazia ideia do que era aquilo. Aí começaram a aparecer fãs que a gente nunca tinha ouvido falar, nunca tinha tido fãs, dublador nunca teve fã. Aí começaram a aparecer interessados em conhecer quem faz a voz de tal personagem, quem faz a voz, matérias em revistas especializadas. A gente começou a ver que realmente aquilo era um produto diferenciado. Mas fizemos como fizemos os outros produtos. Na segunda vez, porque você sabe que CDZ foi redublado, né, depois de alguns anos, desde o início de novo, aí sim, aí já tinham passado, sei lá, mais de 10 anos, talvez, não lembro o tempo que levou para redublar. Aí a gente já sabia o que tinha na mão, né? A gente já sabia porque já tinha passado por toda a repercussão que teve a série. E aí já entra no estúdio pisando em ovos, né? Mas com aquela alegria também de saber que, putz, da importância daquilo que você está fazendo, enfim. Aí foi outra sensação. Mas no início a gente não fazia a menor ideia. Não fazia a menor ideia. A galera está pedindo aqui, eu vou abrir um espaço aqui, que a galera pediu duas coisas, né? Uma fala do Kakashi e uma fala do Shiryu. Cara, do Kakashi, como eu falei, a voz é a mesma, né?
Mas tem uma coisa que marcou muito, né? Que o pessoal, tenho certeza que eles já até sabem o que eu vou falar aqui. Só queria deixar claro que o Naruto pode ser um pouco duro às vezes. Eles adoram essa frase, não sei por quê, mas quem gosta de Naruto adora que o Kakashi fale isso, que o Naruto pode ser um pouco duro às vezes. E tem lá o 1000 anos de dor, Jutsu, bola de fogo, etc, etc. O Kakashi é uma delícia, né? Porque ele já sabia do coronavírus, né? Então ele já vem com a máscara lá e dificilmente você vê a máscara mexer. Nem isso. Fica paradona. Às vezes a gente era pego de surpresa, porque fala, opa, peraí, o queixo está mexendo. Aí você pensa no sincronismo. Mas se não, você vai no som original, começa junto, acaba junto, enfim, porque a boca dele está parada. Então, o Kakashi, todo mundo falava que era um presente, né, que era uma moleza fazer o Kakashi. Mas não era bem assim, não. E do Shiryu, não preciso nem dizer, né? O Shiryu, qualquer coisa que eu falar aqui, lembra o Shiryu. Principalmente também por causa da semelhança física que eu tenho com o Shiryu, né? Sou muito parecido com ele. Pelo Shiryu ser o cavaleiro mais legal que tem no Zodíaco, né? É o cavaleiro mais querido. Eu digo sempre isso, que a série foi mal nomeada, né? Deveria se chamar Saint Shiryu, porque ele realmente é o principal, né? É o mais legal. Enfim, os meus colegas não querem me matar, né? Quando a gente vai em evento juntos, é uma guerra, assim, cada um puxando a brasa para sua sardinha. Mas o Shiryu, vou até tomar um gole d'água aqui, ó, e torcer para os vizinhos não estarem dormindo, né? Mas o Shiryu tem lá o seu Cólera do Dragão, que marcou, e onde quer que eu vá, eu vou ter que gritar isso, vai, né? Hoje já não sai com tanta força, tal, não dá para esticar tanto, mas ainda consigo. Enquanto eu conseguir, eu vou continuar gritando, eu vou continuar fazendo. Fantástico. Aqui que a gente falou dos cavaleiros, né? Desse início, e teve ali veio aquele boom, cara. Tudo você tinha coisa dos cavaleiros, boneco, gibi oficial, gibi pirata ali para colorir, Sim. camisa, cara, tudo que a gente imagina. E a que você atribui esse sucesso, essa popularidade dos cavaleiros? O que você acha que ele tinha de diferente em relação ao outro? Eu acho que é uma pergunta que ninguém tem resposta. Cavaleiros do Zodíaco é um fenômeno que passou de geração para geração e ninguém consegue explicar o porquê. Sei lá, chegou na hora certa, né? Traz mensagens legais que eram necessárias na época que estourou, e aí virou tradição, né? Hoje eu encontro pais com o filhinho lá no colo falando, pô, você fez parte da minha infância. Como você falou, você começou já falando isso, né? É o que eu mais ouço. Eu falo, pô, não me entrega, né? Não sou tão velho assim e tal, mas enfim. Aí os caras vêm com o filho no colo e falando assim, eles ficam desesperados, ficam vidrados. O Shiryu, pô, você fez parte da minha infância. E a criança nem sabe o que é Cavaleiro do Zodíaco ainda. Não, vai lá, quer tirar foto com o Shiryu e tal, pega a criança no colo e tal. E a criança, pô, quem é esse, né? Não sei nem quem é, nunca viu quem é. É o Bozo, quem é esse aí? Enfim, o palhaço carequinha. Não sabe quem é. E então, assim, é um fenômeno que, poxa, a gente começou a dublar isso, não lembro quando, mas faz 20 ou 30 anos, não é? Faz, sei lá. A primeira dublagem mesmo em português, bom, mais de 20 anos, né? Acho que sim. Às vezes sobe um pouco o som. Então, mas enfim, como é que até hoje ainda tem? E aí fizeram agora
esse novo CDZ aí pela Netflix, que eu achei bem bonito e tal, sei que alguém vai querer saber o que eu achei, então já vou falando. É, claro que aquele fã do clássico tal fica meio decepcionado, né? Porque espera ver tudo que viu na infância. E agora é uma leitura nova, né? É como uma peça de teatro, que de repente tem uma montagem, teve uma montagem há 10 anos, hoje vai ter uma montagem diferente, o texto é o mesmo, a história é a mesma. Então tem que aceitar, né? E assistir desprovido desse preconceito. É uma produção muito legal, um traçado bonito, colorido bonito, e eles condensaram a história, obviamente, né? Enfim, eu achei interessante, achei legal. Gostei. Como foi para você, já que a gente falou do tempo, há quase 30 anos você foi lá, fez a dublagem dos Cavaleiros, trouxe muitas sagas e filmes avulsos, vamos dizer assim, né, que foram os longas de cinema e tudo mais. E agora, depois de tanto tempo de ter passado, vamos dizer assim, entre aspas, ter passado aquela crista da onda, vocês hoje, a equipe de dubladores, eu acho que é basicamente a mesma que fez, né? Sim. Que dublou agora na Netflix. Como foi para vocês revisitarem essa obra depois de tanto Ah, tempo? emocionante, né? Porque, assim, é uma volta ao passado e uma nova chance, e aí você quer fazer melhor, você quer fazer diferente. E aí, de repente, eu senti que eu já não tinha aquele pique do começo, mas eu tinha muito mais amor pelo personagem, né? Porque era um reencontro de uma pessoa que você estava afastado e com saudade. Então, assim, eu tenho certeza que isso também todos os outros sentiram. E essa dublagem foi muito legal fazer também. Foi o Francisco Bretas que dirigiu, um amigão do peito, sensacional, excelente diretor, sabia tudo, conhecia tudo da série, ajudou bastante. Um traçado bonito, como eu falei, quer dizer, um visual deslumbrante e tal. Então, assim, foi bem legal. A gente, tomara que tenha mais até, né? Porque a gente ainda não está cansado de dublar CDZ, não. Enquanto tiver e a gente tiver voz para isso, a gente vai fazendo. E Foi bom, bem isso legal. aí é uma mensagem de otimismo, né? Porque eles fizeram, primeiro só tinha aparecido a primeira temporada, aí há pouco tempo eu vi que já tinha saído a segunda, né? Que foi a continuação, porque, como você falou, eu achei ela muito condensada, muito compacta. Aí você espera que ela vai ter alguns desenrolar, mas visualmente falando é impecável. Eu acho que é uma coisa bem legal. E aquele personagem que você cresceu ouvindo daquele jeito, você quer continuar ouvindo ele daquele jeito, mesmo com uma nova. É, por isso que o pessoal fica meio, às vezes, pô, não gostei. Não é que não gostou. Pense que é um outro produto, que é uma outra coisa, que vai te fazer lembrar, parece com CDZ, faz de conta que é outra coisa. Aí você relaxa e curte mais, do que ficar querendo cobrar, sabe? Não, mas peraí, não foi assim que ele falou da outra vez. Ah, não, mas ele não era assim. Ah, não, mas o personagem agora tá, o quê? Tá metido a engraçado. Sabe, é CDZ hoje, é diferente do CDZ de 20 anos. É diferente. As pessoas mudam. Isso incluiria, sim. Isso incluiria também uma coisa que foi muito contestada na época que saiu, que foi a mudança do Shun. Ah, sim. Criou para essa nova. Isso eu não gostei. Isso eu achei que aí descaracterizou um pouco. Mas, enfim, tiveram lá os motivos deles, enfim. Não gostei também, não. Preferia que fosse como era. Mas como eu falei, é uma outra leitura e, de repente, o momento que a gente vive hoje exigia uma mulher ali no meio, enfim, uma outra leitura. Até Não tinha. foi diferente. Olha, a Nohara Cosplay aqui perguntou como foi trabalhar com a Úrsula Bezerra. A gente, na verdade, não trabalha com ninguém, né? A gente trabalha sozinho. A gente vai lá no estúdio, só tem o diretor, o operador de áudio, e a gente vai lá e faz sozinho. Eu necessariamente não preciso nem saber com quem eu estou contracenando, quem vai fazer a voz do personagem que eu estou contracenando.
Então, assim, eu nem sabia no começo, ou já sabia, não lembro, que seria a Úrsula. Não sei se por ser irmã do Ulisses e a voz, sei lá, não sei qual foi a intenção deles, ou uma jogada de marketing, sei lá eu. Mas, enfim, a Úrsula eu já tinha trabalhado com ela no Naruto, ela faz o Naruto, né? Então, a gente se dá super bem, todo o elenco de São Paulo, todos os dubladores. Como eu falei, a gente não trabalha junto. Quem trabalha junto é o diretor, né? Um dia você é dirigido por aquele diretor, amanhã é o contrário, amanhã é você que está dirigindo aquele diretor, virou dublador e você virou diretor. Então, assim, no nosso meio, isso acontece muito. Foi normal, nada demais, uma coisa profissional. O que interessa é ver o resultado, né? O resultado pronto e ver e gostar ou não gostar. Você gosta de algumas coisas, não gosta de outras, como todo mundo. Não quer dizer que um está certo ou está errado. O Ricardo, realmente 83 aqui, perguntou se antes os dubladores ficavam todos juntos no mesmo estúdio, na mesma sala. Logo que eu comecei, ainda peguei esse tempo em que a gente dublava, sei lá, por exemplo, você pega aí Flashman, né, que foi a primeira coisa que eu vi, eram 5. Os 5 dublavam juntos. Eu lembro que quando eu assistia, né, porque eu fazia estágio lá na aula, eu assistia, os 5 ficavam juntos, em volta do microfone. Vantagens e desvantagens. Qual a vantagem, por exemplo, principal? Você está ali contracenando, um puxa o outro, se o outro gritou na briga, você vai também gritar e tal, você tem o feedback ali na hora, é uma coisa mais teatral, né? Você tem o retorno ali do que está acontecendo na cena. Agora, a desvantagem é que, assim, são 5. Um errou, ferrou, volta, faz todo mundo de novo. Né? Então, era assim, você não queria ser você o errado, porque todo mundo ia olhar para você. Se fosse uma cena difícil, você não quer errar, né? Porque senão os outros vão olhar feio para você. Mas eu peguei um pouco só disso, viu? Logo depois já começaram a separar os dubladores, cada um numa pista, que a gente fala, num canal diferente, né? Até vozerio, hoje em dia, dubla-se separado, né? Um de cada vez, enfim. Eu gostava mais quando era junto, era mais divertido, a gente se divertia também, né? Sacaneava um ou outro, brincava, tal, a hora passava mais alegre. O Cavaleiros, assim, também ele foi responsável, né? CDZ foi responsável por muita gente passar até a curtir mitologia grega e buscar a origem do É verdade. enfim. Você já curtia mitologia grega antes ou passou também a se interessar depois? Como é que A foi? gente acaba estudando um pouco pelo fato de ser ator, né? Na escola você vê um pouco disso, tal, mas assim, nunca tive nenhuma queda, nunca quis me aprofundar no tema. E a própria história de Cavaleiros, assim, o dublador, ele centra força ali, foco no personagem dele. Não necessariamente ele acompanha a série toda, a história toda. Então, assim, eu não assisti, não fiquem decepcionados, mas eu nem ninguém, eu acho, assistiu a série inteira de Cavaleiro, nenhum dos dubladores, isso que eu quero dizer. A gente vê as nossas cenas, sabe do que se trata, mas não se aprofunda naquilo. Então, você vai me fazer perguntas sobre a série, eu não vou saber responder. Não sei, não vi, não acompanhei e tal. Mas é assim sempre, em qualquer série, seja anime. Um longa-metragem é diferente, né? Um longa-metragem é mais curto. Então, você fez um papel legal naquele longa-metragem, você vai querer assistir o filme para saber como ficou, tal, tem um feedback, enfim. Mas uma série inteira é mais difícil. É bem mais difícil. Então, assim, não me aprofundei no tema. Uma pergunta aqui que já fizeram, ele também estava aqui na nossa coisa, eu vou só elaborar um pouquinho mais aqui a coisa, que é se teve alguma das sagas do Cavaleiro que você assim, mais gostou de fazer e se teve algum episódio ou alguma cena que te emocionou mais em fazer.
Eu acho que uma cena marcante foi quando o Shiryu furou os olhos, né? Aquilo foi meio chocante, assim. Eu me identifico bastante com o Shiryu, com a liderança dele, enfim, eu tenho muita coisa do Shiryu, e o Shiryu também, obviamente, acabou tendo coisas do Elcio também, pelo menos na fala, nas entonações, tal, do jeito de falar, de se expressar. Mas, assim, uma coisa que tocou muito foi a cena que ele fura os olhos, né? Pela amizade. Eu não teria essa coragem, não teria essa coragem. Então, foi um pouco decepcionante também para mim, que me identificava tanto com ele, ter aquilo jogado na minha cara de que, assim, você não é o Shiryu, não. Você não faria isso. Você não vai, fica na sua aí, empresta a voz, porque você não é o Shiryu. Você não é um super-herói. Você não faria isso. E aí, então, eu destaco essa cena como bem marcante. Mas, assim, não tenho preferência por nenhuma saga, por nenhuma nada, nenhuma cena. Quando teve também, eu tive que dublar o Dragão Negro, né? Que aí foi uma experiência diferente também. Eles mantiveram as vozes quando duplicava assim, o personagem. Então aí eu tinha que buscar uma forma mais rude de falar, uma forma mais agressiva, e enfim, dei o meu melhor na época, faz muitos anos isso. Mas também foi uma coisa assim que dá para destacar, quer dizer, uma coisa diferente, que não é normal acontecer em todo filme você contracenar consigo mesmo, né? Mas foi interessante, foi bem legal. Uma pergunta que fizeram aqui, Elcio, é a respeito do famoso episódio, o último episódio do Kamen Rider. Tá. Kamen Se, Rider. Kamen é, Rider tinha, segundo falaram, 51 episódios, acho, ou 52, uma coisa assim. Uma coisa assim. E era comum na época, porque a gente ficou curioso também, falou, mas peraí, vão deixar um episódio sem dublar? O que eu ouvi na época é que assim, o cliente comprou a série, era comum isso, eles vendiam para alguém faltando um episódio, faltando dois, sei lá, justamente para depois especular, sei lá, cobrar mais caro, enfim, acho, deve ser isso, porque eu não vejo outra explicação, quer dizer, como é que alguém compra uma novela de 200 capítulos e compra 199? Pô, tá na cara que tem alguma coisa errada aí, né? Então a gente nunca dublou esse último episódio. Jamais dublou. Se você encontrar alguma coisa dublada por aí, não fomos nós que fizemos. Deve ser alguma coisa mais recente, alguém quis dublar, eu acredito até que tenham dublado, fãs dub, enfim, mas nunca dublamos. Eu nunca dublei. Estão falando aí também que vai voltar a série, que não sei o quê, que inclusive vai ter o último episódio. Eu não sei absolutamente nada. Pode ser só fofoca ou pode ser verdade. Se for verdade, até hoje ninguém me procurou. E acho bom procurar logo, antes que eu fique mais rouco ainda. Aí vai ficar feio, né? nada, que isso. Pô. Assim, Black Kamen Rider! É. uma coisa que eu acho interessante, se a gente observar, já que o principal destaque foi o Shiryu, é uma coisa que se manteve muito fiel em todas as versões que a gente teve tanto a clássica, né, do anime, quanto um longa que teve também, que se passou no Netflix, um longa só, bem compacto mesmo, quanto na série nova. Ele é o cara que eu acho que mais evoluiu dentro do seriado, porque você vê nos primeiros capítulos, ele é aquele cara que fica de braço cruzado, cheio de marra, ele é o bambambam, No ele é o cara... longa-metragem, né? Não, no geral. Querendo ser Ele engraçado um pouco, às vezes. ele é um cara meio, como é que eu vou te dizer? Ele é aquele cara marrento. E aí, não, eu já conheço o golpe do Seiya, não sei o que, esse golpe não tem capacidade de destruir o escudo do dragão, toda aquela história. Ele tem uma marra, né? Sim, foi E, uma outra abordagem.
E depois ele muda. Você vê que o personagem evoluiu. Ele passou a ser o cara que joga para o time, ele é aquele cara capaz que deu sangue para restaurar as armaduras, ele é o cara que se sacrificou, que curou os olhos, enfim. Utiliza o último dragão na casa de Capricórnio, se não me falha a memória. Uhum. Ele leva o Shura com ele para as estrelas para poder cumprir a missão. Como você viu essa evolução do personagem? Isso, claro, isso refletiu até na forma dele falar. A gente... Olha, tudo que acontece na tela vai refletir na nossa maneira de falar, de se expressar, na nossa voz, na nossa entonação, porque o ator tem que ter esse feeling. Ele vai tentar reproduzir o que ele lê na tela. Então, qualquer mudança, ela acontece automaticamente. Você vê o personagem fazendo de um jeito e você tenta reproduzir aquilo que você está vendo. Então, assim, ele pode mudar quantas vezes quiser. A gente sempre vai correr atrás e vai tentar chegar perto do que está sentindo, do que está vendo no original. Cara, o Shiryu, ele pode fazer o que ele quiser, né? O Shiryu pode fazer o que ele quiser, ser como ele quiser. Eu acho que as pessoas vão se adaptando, engolindo, não me vem outra palavra, mas engolindo tem um outro significado, mas as pessoas vão aceitando, né? vão se identificando, vão absorvendo, de repente, as mudanças, as nuances, e é isso que dá o colorido, né? É isso que é legal. E para o ator, a melhor coisa é isso. O ator quer mudança, o ator quer mostrar nuances, quer mudanças, quer fazer personagens diferentes, não tem graça pra gente, né? Graça, entre aspas, você pegar um personagem monocórdio, que fala sempre igual, tal, que fica naquela mesmice, você mesmo acaba enjoando, né? Você mesmo acaba achando que tá uma porcaria, porque na verdade você já cansou. Não tem, ele tem que mostrar alguma coisa, você quer mostrar, o ator ele precisa constantemente pôr para fora suas emoções, mostrar a sua sensibilidade, o ator ele está sempre se pondo à prova, né? Ele está sempre querendo desafios, então é muito legal quando há essas mudanças, né, nos personagens, e eu tive a grata satisfação de ter várias chances de fazer personagens muito diferentes, engraçados, violentos, enfim, com sotaque, gago, fanho, passando por mulher, enfim, um monte de coisa. Então, assim, você se diverte e é tudo que você quer desafio, você quer desafio. Então, para a gente é bem gratificante. Essas mudanças são muito bem-vindas. Já tu falou de coisa, desse desafio, da coisa nova. Você também fez a dublagem do Champagne, não foi? Naquele filme. Uma lição de amor. Ele tem uma síndrome, e abandonar a mãe da criança abandona a criança, deixa com ele para ele criar, e chega um momento em que a menina com 7 anos já está mais inteligente do que ele, já tem um cérebro mais desenvolvido que o dele. Foi um filme muito tocante, eu chorei várias vezes, e se eu for assistir hoje eu vou chorar de novo, já assisti umas 3 ou 4 vezes. Eu lembro, eu dublei aquilo na Marshmallow, a Neuza Azevedo me ligou e falou, olha, tá passando um filme no cinema, eu acho que você devia ir lá assistir, porque você vai fazer o Champagne, ele é o principal e seria bem bom de você assistir. Eu falei, pô, legal, vou mesmo, e fui. Porque isso é muito raro acontecer, né? O diretor te avisar que vai fazer o filme e fala para você ir assistir. Tudo que a gente queria era assistir o filme antes. Todo mundo adoraria, mas não dá tempo, né?
Enfim, fui assistir, saí aos prantos do cinema e, putz, eu fiquei lisonjeado com a escolha, tal, fui lá, dublei, chorei enquanto dublava, tive que sair do estúdio para chorar lá fora do estúdio, tomar água, escambau, e aí terminei, depois assisti o filme, vi, pronto, chorei de novo, anos depois fui assistir de novo, chorei de novo, então assim, eu me emociono muito, porque eu sou pai, e a coisa mais maravilhosa que aconteceu na minha vida foi ser pai. E é um filme que, putz, não tem como você não se tocar, né? Ser tocado, na verdade. Então, assim, eu acho uma obra de arte. Eu gostaria, sinceramente, de dublar de novo, sabe? Com a experiência que eu tenho hoje, eu acho que eu faria um trabalho melhor. Aliás, tudo que eu já fiz, eu acho que eu faria um trabalho melhor. Melhor, assim, por causa da experiência, talvez não por causa da voz, não por causa do fôlego, né? Mas, assim, eu gostaria de ter essa chance de dublar de novo. Talvez a minha voz já não coubesse para ele hoje, mas, enfim, é só uma maneira de dizer que eu podia ter feito melhor, porque o Champagne ganhou o Oscar, né? Ele teve tempo para preparar a personagem, para estudar, para experimentar. Eu não. Era ver e gravar, viu, gravou, e depois você vai ver e fala assim, pô, mas eu podia ter feito melhor ali. Putz, ainda mais, né? Ator é muito exigente e a gente sempre acha que pode fazer melhor. A gente sempre quer fazer 10 vezes a mesma cena até achar o perfeito e nunca fica perfeito, essa que é a verdade. Então foi um filme muito importante, muito legal de fazer. Elcio, eu vou, como eu tinha falado antes contigo, é porque a gente está com o tempo do Instagram aqui, ele é pequeno. A gente pode acabar essa e abrir uma nova para também ter mais perguntas da galera aí que está querendo. Bom, eu não vou deixar vocês na mão, né? Claro que sim. Beleza. Ô, galera, olha só, a todo mundo que está assistindo, o Instagram ele tem um limite de tempo nas transmissões ao vivo. E como o Elson é um cara que o bate-papo também flui de uma maneira mágica aqui, cara, a gente está quase no nosso limite de tempo, o Instagram vai cortar a nossa transmissão, então para a gente não ficar pela metade, eu vou fechar essa transmissão e vou abrir uma nova, igual a essa daqui, e aí vocês podem logar lá, que a gente tem mais tempo para o Elson poder também responder mais aí alguma pergunta de vocês. Essa questão da emoção na dublagem também, uma coisa que também vou abordar, já que a gente falou desse filme que eu vou chamar de beleza. Enfim, para a gente poder conversar um pouquinho mais, tá bom? Então, é um intervalinho, Vupt, a 1 minutinho a gente está voltando. Legal. Até daqui a pouco. Até. Fala aí, galera. Voltamos. Estamos voltando na nossa nova live. O Elcio já está na área já. Eu vou convidá-lo aqui para poder. Então, agora a gente ganha um fôlegozinho a mais para poder continuar nosso bate-papo, né? Ok. Fala ela, segundo de volta. Segundo tempo. Segundo tempo. Você falou uma coisa interessante. Né? Pô, pelo menos uma, né? Caramba. Não, pelo amor de Deus. Não, mas é uma coisa que eu acho muito importante, que até no intervalo aqui rapidinho eu estava até conversando justamente sobre o filme, sobre o filme do Champagne, que a gente comentou, né, ainda há pouco, que foi uma lição de amor. Né? É comum, como é que funciona, né? Vocês são atores, né, como você já bem colocou, atuam, vocês fazem tudo ali. Mas essa emoção que você narrou, uma lição de amor, é aquela que vem do Elton, ela não vem do ator, ela vem da pessoa. Isso é uma coisa comum de acontecer, você se entregar naquela missão, ali, naquela dublagem tão fortemente, a ponto daquele que não te emocionar
Isso acontece muito, né? O ator é um ser humano sensível. Não tem como você ser ator e não ter uma sensibilidade aguçada. Então, e outra, a gente está acostumado a essa leitura de sensações, de sentimentos, né? Para entender a personagem. Então, assim, o ator é muito sensível, se toca fácil. O ator que não tem essa sensibilidade, que não deixa ela fluir, porque tem, que tem, né? Fica mecânico, né? Aí fica tudo igual. Aí você vai pegar um personagem X ou Y e você vai ver que é igual, mas, pô, peraí, os personagens são diferentes, eles não, a história deles é diferente, né? Eles não são iguais, eles têm nuances diferentes, eles têm uma maneira de enxergar o mundo de uma forma diferente, não pode ser igual. Então, se o dublador não, é o meu jeito de dublar, eu dublo assim e pronto. Então ele vai fazer todos os personagens iguais, né? Aí vira só uma tradução, né? Porque você tem que ficar ligado na imagem para ver a emoção, para ver na verdade, o personagem está querendo dizer, porque o que você ouve é igual, é sempre igual, é sempre igual, é sempre igual. Então passa a ser quase que uma tradução simultânea em sincronismo. Bom, em sincronismo, né? Porque o Pro Tools vai lá e arruma também, porque se o dublador não tem essa sensibilidade, ele não consegue nem sincronizar, ou ele vira uma máquina de dublar. O objetivo dele é sincar, é sincronizar. É uma pena, né? Eu acho que essa geração que vem vindo aí, embora tenha essa pressa que a gente não tinha antes, e que os que começaram mesmo, que vieram antes de mim, tinham mais ainda, né, a sensibilidade, tudo era uma coisa bem mais devagar, não tinham essa pressa que tem hoje. Eu acho que mesmo assim, a pressa, de um lado, atrapalha um pouco, né, porque você está sempre ali em cima, no fio da navalha, no meio ali para cair no automático, no piloto automático, está sempre ali, você tem que ficar ligado para não deixar isso acontecer. E, ao mesmo tempo, cria nos novos dubladores a capacidade de perceber rapidamente as coisas. Então, uma coisa puxa a outra, né? Antigamente, a gente assistia a cena 3, 4 vezes para entender a cena, para sacar onde estavam as pausas e para ganhar mais segurança. Hoje não dá tempo. Hoje tem cara que vê uma vez e já grava. E acerta, né? E acerta. E também os poucos erros que tiver, o computador acerta. Então fica tudo naquela pauleira de um pouco menos emoção. Então quando você pega um trabalho um longa-metragem, um filme, geralmente isso acontece com um longa-metragem bom, famoso, né? Enfim, que você tem tempo, que não estão preocupados em só ganhar dinheiro, em fazer rápido e tal. Não, estão preocupados em fazer um bom trabalho. Aí você explora todo o talento do ator. Então, eu adoro diretores que não têm essa pressa, sabe? Mas é muito raro. Hoje em dia tudo é na pressa, a gente brinca que é sacar salsicha, né? É rápido. Vamos ver quem acaba primeiro, quem acaba mais rápido. Nossa, o dublador chega no estúdio e fala, não, hoje eu fiz 80 anéis em 2 horas. Anéis são trechos de filmes, né? Dos filmes são divididos em trechos. Imaginem que são trechos. Hoje eu fiz 80 trechos em 2 horas, quando ele antigamente levava 4 horas para fazer. Hoje, por conta da tecnologia e tal, ok, já está bom, né? A tecnologia acelerar o processo já está bom. Não precisaria o ator também acelerar o seu processo? E vamos fazer. Porque tem muitos que estão, infelizmente, vou ser execrado por causa disso, pelos colegas, mas assim, infelizmente, no nosso meio, não tem só apaixonados por dublagem. Tem mercenários também, tem gente que quer ganhar dinheiro só e pronto. Então, quanto mais rápido ele fizer,
mais trabalho ele vai ter, ele já sai desse estúdio, já corre para o outro, já pegou outro trabalho, só tem 15 minutos para chegar lá e tal. Então é tudo rápido, é tudo rápido. Onde que está a arte, né? Onde foi parar a arte? Então, quando aparece um filme que, poxa, o diretor explica para você, não está com pressa, e o ator também, o dublador está disposto a fazer aquele trabalho, ele não está com pressa, aí saem coisas, obras de arte, obras-primas da dublagem. Temos várias, antigamente tínhamos muitas, hoje temos algumas. Sinal É, dos tempos, não tem como fugir disso. até porque também os filmes agora eles têm lançamento simultâneo e já quando vem já vem dublado. Tem filme, por exemplo, teve alguns que eu acompanhei que saíram primeiro no Brasil, por exemplo, estrearam primeiro no Brasil e depois nos Estados Unidos. Cara, você me fez lembrar de uma coisa muito curiosa. Hoje tem contratos, né, de confiabilidade, você não pode falar o que você dublou, tal, tem que esperar, justamente por isso, por causa disso que você falou aí. Mas eu me lembro que eu já cheguei a dublar filme onde você só via a boca do personagem. Imagina que tá tudo, que você não tá vendo nada aqui, meu olho, meus olhos, minha careca, não tá vendo nada. Você só tá vendo isso aqui, ó, o que tá nessa bola aqui, ó. Aí você vira para lá, a bola vai junto, você vira para cá, a bola vai junto, você abaixa. Então, assim, a gente só via a boca do personagem, porque eles estavam com medo que vazasse o filme. Bicho, é horrível, porque tchau sensibilidade, né? Tchau, tchau tudo, porque aí sim tá claro de que o que interessa é sincronizar, um abraço. Você não olha para o olho do ator, você não sabe por que ele está falando aquilo. Então você dá o texto que está ali e vai no som original, né? Aí a sua percepção passa de visual para somente audível. Falei certo? Não é isso aí. Estou entendendo. Você tem que ouvir e tentar ler a entonação que o ator lá da tela deu para você fazer igual. Você não vê a cara dele, não vê os olhos, não vê o gesto, não vê nada, só via a boquinha assim. Graças a Deus foi, sei lá, umas 2 vezes que aconteceu isso comigo. Aí acho que viram que não estava ficando coisa boa, né? Aí mudaram. Hoje já não acontece mais isso. Enfim, Bem. nem sei por que eu estou falando isso, mas me ajuda aí. Não, a gente estava falando, né, sobre questão. Inclusive, uma pergunta que eu vou botar aqui para você. É água, viu, gente? Não é vodka, não é gin, não é nada disso, não. É água, hein? Essa questão que você colocou realmente de você só ver a voz, só ver a boca mexendo. É um negócio complicado. Não, isso é bem mecânico, né? Nossa, você tem igual aquela tradução simultânea de música que tinha na rádio antigamente. É, E o cara, oi, tudo bem? É uma coisa, eu acho que perde o tato da coisa, né? é. Uma dica que estão perguntando aqui. Perguntaram como fazer para ser um dublador. Olha, primeira coisa é tenta desistir de ser dublador. Primeira coisa. Primeira lição é essa. Não, brincadeira. Eu acho que as pessoas têm que buscar os seus sonhos, têm que procurar. Eu sempre falo isso nos eventos, porque eu sempre estou falando para jovens, né, que estão ainda em formação, e eu sempre falo assim: escolham uma profissão que dê prazer para vocês. Porque não adianta vocês ouvirem falar que tal profissão dá dinheiro, dá grana, e você vai por causa da grana, e aí você vai ser um profissional fajuto, e não vai ser bom, e o dinheiro não vai aparecer. Agora, procura uma coisa que você gosta, você vai ser bom naquilo, e o dinheiro vem, o dinheiro aparece. Eu vivo de dublagem há mais de 30 anos, claro que no começo é mais difícil, depois vai melhorando, até você chegar num ponto em que você pode recusar trabalho. Falar assim: não quero, não, obrigado, estou cansado, não quero. Eu estou fazendo isso, hoje em dia eu faço isso, eu já meio que parei de dublar, já faz mais de 2 anos. Assim, tenho dublado pouquíssimas coisas, aquele personagem que é fixo de série, que eu não vou abandonar, eu acho uma sacanagem, né? Mas assim, já tenho recusado trabalhos, recusei inclusive atores que eu já fiz, que eu já dublei. Falo, putz, não dá mais, não quero, perdi, estou cansado, quero só dirigir, coordenar e pronto. Enfim,
Eu já me perdi, eu não sei porque eu estou falando isso. O que vocês iam perguntar mesmo? É sobre o que precisa fazer para ser o dublador, as Ah, dicas. então, lembrei. Nego, a idade chega. Precisa ser ator profissional, né? Precisa gostar. Porque para ser ator precisa gostar. Ninguém fala assim, vou ser ator porque ator fica rico. Ou porque é legal. Não, tá? Vai ser ator porque gosta, porque quer atuar. Então, quem quer ser dublador mesmo é porque quer atuar, quer ser ator. Então, vai ser ator, vai ser um ator profissional, vai estar habilitado a dublar. Basta isso, mais nada. Existem cursos de dublagem que são legais de fazer, quem tem grana para pagar, porque eles não são baratos, vai acelerar um pouco o processo de aprendizagem, né? Porque você vai ter a oportunidade de treinar, coisa que nos estúdios você não vai ter muito esse tempo para treinar. Você já tem que chegar lá fazendo e como eu fiz. Na minha época era assim, você assiste, viu como é que é e tenta fazer. Com os cursos de dublagem, você vai ter tempo mais de ensaiar, vai aprender algumas dicas, tal, vai ter mais tempo de treinar, não ensaiar. E, então, é só por isso. Mas não são necessários, não são pagos. Quem não pode pagar vai poder dublar do mesmo jeito, bastando ter o registro profissional de ator. Então, basicamente é o que precisa. Agora, para ter esse registro profissional de ator, então aí é que entra a parte do gostar, de querer fazer, de querer ser ator, enfim, vá atrás dos seus sonhos. Então, quem quer ser dublador, vá atrás. Vai demorar um pouco para você ganhar uma grana legal e se sustentar disso, mas é possível sim. Claro que hoje, quando eu comecei, tinham menos estúdios, menos dubladores, menos trabalho. Hoje tem muito mais. Cada esquina, nego quer fazer um estúdio aí, mequetrefe, e o cara vai lá, fala oi, já fala que é dublador, né? Já, eu sou dublador, eu sou dublador. Tá, dublou o quê? Tô na área, tô aprendendo, tô dublando e tal. Então, calma, gente, não é bem assim, não é fácil. Né, toda carreira precisa de um alicerce, precisa se dedicar. Tem muita gente também que acha que é fácil, né? Então começa a dublar, faz lá o Homem 1, o Homem 2, o vozerio, que é assim que todo mundo começa, fazendo pequenos papéis, né? Pequenas participações. Só que tem gente que acha que já sabe, que já está bom e está há 20 anos fazendo isso. Nunca quis crescer, nunca se dedicou a fazer coisas maiores, melhores. Então, devagar, né? Vamos devagar, veja bem se você quer isso mesmo, se você gosta disso, vai devagar, se dedique, invista no seu instrumento de trabalho, que é a sua voz. Então, exercícios, fono, essas coisas são legais de fazer, são necessárias, você vai aprender bastante e vai te dar longevidade na sua carreira. Você não vai ser um homem por 20 anos. Isso é importante. Não? Assim, fizeram também uma pergunta, mas aí a respeito exclusivamente do personagem. Você já colocou mais ou menos uma coisa funcionava, mas acho que a questão não estava mais. Assim, se tem algum preparo, se você tem para preparar, ou como você prepara, se faz algum laboratório Teu, para. teu som tá indo e voltando, viu? Não sei se é porque você tá aí que nem um. Mas ele tá indo e voltando. Às vezes eu perco uma ou duas palavras aí na frase. Tá, então. Vai me pergunta objetivamente. Vamos ver. Existe algum laboratório para fazer algum personagem? Enfim, a gente já falou disso, mas. Cara, então, é como eu falei, não tem esse tempo, não. Você entra no estúdio, você recebe a escala, vai para o estúdio, você sabe que você vai trabalhar, sei lá, das 14 às 16 horas. E vai fazer lá um longa-metragem. Você não sabe nem o que é, nem o que você vai fazer. Você entra no estúdio, aí que você vai descobrir o que é. Você vai conhecer seu personagem ali na hora, vai assistir uma, duas vezes a cena e vai gravar. Então não há esse tempo de preparação, de nada. O que você prepara é assim, você, né? Você faz um aquecimento, eu quando estou saindo de casa, agora já não mais, mas quando ia dublar cedo, então eu já ia no carro
fazendo os exercícios que a Fono me indicou, né, que eram bons para mim, porque pode ser bom para mim, pode não ser bom para o outro, então você tem que ter um acompanhamento profissional. Enfim, aí eu ia no carro fazendo um aquecimento e tal, então eu já chegava no estúdio para falar, para não perder a voz. Hoje já é mais difícil, né? Hoje já estou mais cansado, minhas cordas vocais já estraguei bastante durante todos esses anos, então aquele grito, aquela risada que eu dava, eu já não consigo, já pode dar uma falhada, o fôlego já não é o mesmo, isso vai acontecer com todo mundo. A gente tem que só é que aceitar, se adaptar e mandar bala e continuar. Enfim, é isso. Galera, quem tiver pergunta também pode mandar, em que a gente tá aí. Vou fazer uma pergunta que eu acho que também ninguém nunca deve ter feito para você. Existe algum personagem de Cavaleiros que você gostaria de ter feito além do dragão? Cara, se eu tivesse que escolher, se me desse assim, sei lá, assiste aí 10 capítulos, 10 episódios, escolhe um personagem para você fazer. Mas sem a menor dúvida, eu teria escolhido o Shiryu. Então eu me acho bem assim, privilegiado do Shiryu ter caído no meu colo, né? Que não era para ser eu, era para ser o Serginho. Ele chegou a dublar já, não sei quantos, eu nunca sei o número de episódios exatos, sei lá, mais de 10. E depois foi preciso trocar, e aí eu passei a assumir o personagem. Então, assim, é porque era para ser meu, não adianta. E é o que eu mais gosto, é o que eu mais me identifico. Então, assim, não consigo pensar em outro. Não sei. Acho que nunca parei para pensar isso também, né? Escolher outro. Se existe o Shiryu, é o Shiryu. Se o Shiryu não existisse, aí eu ia me preocupar em olhar e ver, puxa, quem que eu poderia fazer? Certamente não seria o bunda mole do Seiya, não. O Shun não ia ser também. Enfim, não sei. Não sei. Eu estou brincando, sacaneando os colegas aí. Mas é que assim, não dá nem para comparar, né? O Shiryu não tem comparação. Então, como é que eu vou escolher outro? Não dá, não dá. Eu acho que Talvez talvez um vilão qualquer. o Shiryu no quesito, talvez seja o Wiki de Fênix. É o que mais, eu acho que é o mais se aproxima de todos ali, mas É que o Leonardo faz tão bem que eu não consigo imaginar o Ike com outra voz também. Tem isso. Vocês falam que, pô, você fez parte da minha infância, passei a infância escutando sua voz, mas a gente também, né? Então, assim, eu não consigo imaginar o Ikki com outra voz, não consigo imaginar o Seiya com outra voz, o Shun com outra voz, o Cisne com outra voz, o Yoga com outra voz, não consigo. Então, assim, nada vai ficar bom. Se trocar a voz, não vai ficar bom. Pelo menos desses cavaleiros não vai ficar bom. Os outros você pode engolir, porque você não vê toda hora. Mas os 5 ali que protagonizam, que estão todo episódio eles aparecem, não dá para você imaginar eles com outra voz. Elcio, que assim, que não faz parte dos 5 principais, mas que você colocou aí, na minha opinião, acho que foi extremamente marcante, principalmente na saga do Santuário e de Hades e do Fundo do Mar, foi o Saga e o Cânon dos Gêmeos, que é o trabalho do Gilberto Baroli. Eu, particularmente, sou apaixonado por esse trabalho dele. O Baroli foi o primeiro diretor de CDZ, né? Aliás, eu comecei a dirigir na minha vida CDZ, ajudando o Baroli. Ele me chamou, ele foi o primeiro que me chamou para virar diretor. E eu dirigi algumas coisinhas em CDZ. Foi ali que eu comecei minha carreira de diretor de dublagem, foi em CDZ. O Baroli foi um grande mestre, né? Mas assim, foi porque foi ele que me deu as primeiras grandes oportunidades e me ajudava, me ensinava, aprendi muito com ele. É um mestre que eu jamais vou esquecer e que continua dublando até hoje. Vira e mexe, ele está lá comigo dublando. Eu, como falei, estou mais dirigindo agora, né? Mas vira e mexe a gente se encontra aí e eu tenho o prazer de escalá-lo em alguns personagens lá das minhas produções.
realmente foi um personagem que marcou muito, né? Mas é assim, a gente acostuma com aquela voz e você não admite trocar aquela voz. E se você tem um carinho por aquele personagem, piorou, você não quer ouvir ele com outra voz. De jeito nenhum, não dá para engolir. E assim, você vai ter lá o Cavaleiro X lá, que nem aparece tanto, mas é o seu preferido, você gosta dele, você se identificou com ele, não pode trocar a voz dele, você não vai gostar. Pode pôr um cara 1000 vezes melhor, um dublador com uma voz mais bonita, e pode fazer um trabalho melhor do que aquele que você assistiu, mas você não aceita, você não quer saber. Uma coisa que você falou a respeito da direção, o que você considera mais difícil? O dublar ou o dirigir? Olha, acho que são coisas diferentes, né? Assim, as duas coisas têm facilidades e dificuldades. Hoje em dia, eu gosto mais de dirigir, fazer a concepção da coisa, escolher as vozes, enfim, direcionar o trabalho do ator. Eu gosto disso, passar a minha experiência para os mais novos, tal. Eu tenho prazer nisso. Dublar, eu já não tenho tanto prazer mais, por conta do passar do tempo, né? Você vai cansando, e aquilo que eu já falei, a voz já não é a mesma, então você já fica mais decepcionado. Antigamente eu pegava uma folha inteira e ia sem respirar. Hoje em dia, no segundo parágrafo, eu já vou ter que arrumar uma pausa ali para puxar o ar. Isso é coisa do sinal dos tempos, normal. Eu aceito isso. Mas, assim, já isso diminui um pouco aquele prazer que eu tinha quando comecei, no auge da minha carreira, no meio dela, enfim. Hoje eu gosto mais de dirigir. O Ascent perguntou aqui como você interpreta o Kakashi, os trejeitos, estilo de voz e tudo mais. Eu acho que meio que já falei também, né? Assim, não existe uma preparação antecipada, né? Por isso precisa ser ator. Você tem que bater o olho na tela e fazer uma leitura extremamente rápida, aguçada, milimétrica, e isso a gente adquire com o passar dos anos, né? Você olha aquela cena e vai tentar reproduzir o que já está lá. A gente só tem que transformar o que está lá em português, né? Passar para a nossa língua. Mas a gente tem que... Então, o mais importante é a leitura, é a atenção. Eu falo isso para todos os dubladores que estão começando. Se eu tivesse que resumir o sucesso da dublagem em uma palavra, a palavra seria atenção. Porque se o dublador entra no estúdio e presta atenção na tela, e tudo que vem na tela, a imagem, o áudio, como foi, ele tem todas as informações que ele precisa. Então, basta ele ter atenção. Se ele não tiver atenção, se ele estiver desligado, se ele estiver desconcentrado, ele não vai captar todas as informações que o ator que está lá na tela está dando para ele. No olhar, no movimento de braço, de mão, na girada da cabeça, na entonação. Ele tem que prestar atenção. Se ele prestar atenção, as palavras vão sair magicamente da boca dele. Óbvio, eu estou exagerando. Mas é por aí. Então, assim, se tiver atenção, o trabalho vai ficar bom. Perguntaram aqui se existe alguma série, filme ou anime que você queira dirigir. Olha, eu gosto de dirigir, e seja qual for o produto que cair na minha mão, eu vou dirigir, eu vou conseguir obter prazer, seja qual for o produto que eu tiver na mão. Eu dirijo e coordeno a DPN Santos, que faz trabalhos para os canais da Discovery. Então, são realities, documentários. Então, basicamente, os últimos anos, eu tenho dirigido isso. Então, é claro que dá vontade de você dirigir alguma coisa diferente. Sei lá, um desenho animado, uma comédia engraçada, um longa-metragem, uma série, sabe, um sitcom aí, uma coisa diferente. Claro que a gente sempre quer o que não tem,
né? A gente quer, o que a gente tem, a gente agradece, faz com todo amor e carinho, mas a gente sempre quer o que não tem. E o que eu não tenho já há algum tempo seria isso. Mas vou ter, sim, logo, logo a gente vai começar a fazer coisas diferentes aí também. Eu adoro fazer os realities. Alguns parecem um longa-metragem, são histórias, enfim, tem de todos os assuntos. A gente aprende muito vem fazendo esses programas, né? Porque eles são educativos também, né? E, enfim, adoro fazer. Mas talvez, já que você perguntou, um longa-metragem, uma comédia engraçada, onde eu possa criar alguma coisa, né? Sugerir coisas para o dublador, enfim, alguma coisa diferente do que eu faço, só isso. Certo. Perguntaram aqui se é verdade que eles preferem redublar por ser mais barato que remasterizar. Bom, aí já entrou uma parte mais técnica que não me diz respeito, eu não tenho essa informação. Eu não sei se é barato, se é caro, o que é mais fácil, o que não é mais fácil. O que eu sei é que, às vezes, você tem um filme cujo dono do filme, vamos chamar assim, ele mandou dublar e ele vai usar aquilo para colocar no ar, numa TV a cabo qualquer. Aí, daqui a pouco, o produtor daquele filme, enfim, o dono mesmo, vende esse filme, os direitos desse filme, para um outro distribuidor que quer o filme para negociar em home video. Agora nem tem mais isso, né? Mas, enfim, para botar no avião. É outro? Aí ele pode mandar dublar de novo. Por quê? Porque ele comprou o filme original. Ele não comprou o filme já dublado. Porque quem tem o filme já dublado é o concorrente dele, de repente. Que já tinha os direitos do filme só para explorar na televisão, no canal a cabo. Ele comprou os direitos desse filme para explorar em outra mídia. Então, ele pode ir lá e falar assim, pô, você não quer me vender a sua dublagem já, tal? O cara pode não querer, ou eles podem não entrar num acordo, então ele vai fazer o quê? Ou ele pode querer comprar o original e ele mandar dublar. Então, por isso que você vê, às vezes, um filme dublado em home video é de um jeito, e na TV aberta é de outro, é outra dublagem, um foi dublado no Rio, outro foi dublado em São Paulo, ou os dois foram dublados em São Paulo, mas com vozes diferentes. Então, assim, isso eu sei que acontece. Agora, se é mais barato, mais caro, aí já não sei, já não é da minha área. Remasterizar. Perguntaram também qual foi o maior desafio que você já teve. Maior o quê? Maior desafio. O maior desafio? Putz, eu vou insistir. É difícil dizer qual o maior. Eu tive alguns desafios. E os desafios, os piores, são aqueles que eu já disse, com os quais eu não me identifico, aqueles que eu acho que vai ser um trabalho difícil, porque eu não sei o que eu estou fazendo aqui, não tem nada a ver comigo esse personagem, então você fica meio que brigando, né, com o personagem, e isso acaba criando mais dificuldade. Agora, como eu te falei também já, são dos desafios que a gente gosta, né? Então, a gente gosta de fazer papel difícil. Eu adorei dublar o Jim Carrey no Batman, porque ele é um ator difícil, cheio de... Você tem que pegar tudo aquilo, né? O Champagne, Uma Lição de Amor também, pelo modo de falar, eu saí do estúdio porque eu dobrava a língua para falar, e fica falando assim com a língua dobrada 1 hora e meia, 2 horas, 3 horas. Você vê como você sai de lá, tudo adormecido aqui. Aquela caveirinha do Contos da Cripta, acho que não é da sua época, era muito arranhada a voz, e ela tinha era o Guardião da Cripta, tinha uma risada muito longa, que eu não consigo mais, né? Se eu for fazer, eu tenho que editar e colar, porque eu não consigo mais dar aquela risada. Era muito alta, tem que gritar, né?
Então, assim, e arranhava a garganta, porque eu fiz no teste, para ganhar o teste, você se mata, né? Eu olhei e falei, putz, eu quero fazer essa caveirinha. E aí eu, olha, criança, tudo arranhado aqui. Me ferrei, né? Porque aí eu ganhei o teste e aí tem que gravar. E aí era assim, 4 horas de dublagem para fazer vários episódios. Você grava vários episódios de uma vez, você não vai lá gravar um de cada vez, né? Principalmente porque esse exemplo, ele entrava no comecinho do filme e no finalzinho do filme. Então era assim, pouquinho aqui, pouquinho aqui. Fazia um monte e tal. Não sei se 4 horas, acho que eu não aguentava 4. Mas enfim, de qualquer maneira, eu saía do estúdio e já não tinha mais voz, porque eu tinha estragado, esculhambado com todas as minhas cordas vocais. Então assim, um desafio, né? Tiveram vários. E, enfim, acho que eu respondi a pergunta. É difícil eleger um. Não dá. Nossa, Contos da Cripta era muito legal. A caveirinha roubava a cena, na verdade, né? Ah, eu adorava. Adorava fazer, assistia sempre. E foi É, legal, assim, foi um trabalho legal que me deu orgulho, porque houve uma crítica no jornal que eu tenho até hoje guardado, em que o crítico falava da programação tal, ele elogiou a dublagem, que é uma coisa rara de acontecer, né? Ainda mais naquela época, né? Faz muitos anos. Passava na Bandeirantes, na TV Bandeirantes. E eu fiquei cheio de orgulho, né? Porque pô, o cara elogiou a dublagem do Guardião tal. E aí eu fiquei todo, né? Guardei o jornal até hoje, tá aí. olha só, vou ter mais uma pergunta aqui, e eu queria também, ó, deram uma sugestão, aproveitando que a Rosa Baroli está online aí com a gente, fizeram uma sugestão de uma live com ela e o Gilberto Baroli, aí, ó. Com quem? Da Rosa, sugeriram a Rosa Baroli e o Gilberto também aqui. Ó, o convite está lançado, gente. Aproveitar o ensejo aqui, já que pediram, o convite está feito. Também são. Procura por eles são pessoas agradabilíssimas e se tiverem condições, se puderem, vão te atender com certeza. E, pô, também tem um trabalho extenso. Muito. Nossa, como eu falei, quando eu comecei, o Baroli foi o primeiro que me deu a mão, que me ensinou, enfim, fiquei fã dele. E a Rosinha é uma grande amiga de muitos anos também, amo de paixão os dois. Tenho certeza que eles vão te atender. Tem uma pergunta aqui, Elcio. Como você se sente sabendo que várias pessoas ao redor do mundo têm esse carinho por você, por esse trabalho maravilhoso que tu exerce aí, dando vozes aí a várias infâncias também. Ao redor do mundo é um pouco de exagero, porque, sei lá, só se algum brasileiro saiu daqui e foi morar lá fora, né? Enfim, não sei. Bom, se bem que a gente teve uma época que a gente dublava muita coisa para Portugal e para Moçambique, enfim, né? Tem por aí também. Mas cada, cada país tem lá a sua dublagem, né? De Cavaleiros, por exemplo. Então, o Shiryu só é conhecido aqui no Brasil. Tem outro Shiryu na Argentina, que é aqui do lado. Enfim. Mas, poxa vida, a gente não. Eu tenho certeza que eu falo isso por todos os dubladores. Ninguém entra, quer dizer, hoje em dia já não sei mais, mas assim, ninguém entrava nessa profissão ou nessa função, porque não é uma profissão, né? A profissão é de ator, a função de dublador. Então, ninguém escolhia isso porque esperava reconhecimento, porque esperava fama. Não existia isso. Muito pelo contrário, antigamente, lá no comecinho, a dublagem era vista com preconceito pela classe artística, né? Era assim, o ator está desempregado, aí ele vai lá procurar para dublar. Hoje não, hoje já mudou muito. Hoje tem gente que quer ser dublador, vai lá fazer o curso de ator, porque é necessário, mas o objetivo é dublar, né? Então hoje mudou muito. Por que eu estou falando isso? A pergunta foi. Você também esqueceu. Você também Não, esqueceu. eu estou com de água agora.
Ah, tá disfarçando que é para lembrar, tá ganhando tempo para lembrar. Colocou o Fugiu, período, olha lá, pediu ajuda aos universitários, olha lá, são ajuda ele. tradições ao redor do mundo que o cara Ah, tá, colocou. tá certo, ao redor do mundo que me derrubou. É, eu fui querer explicar e perdi. Assim, então, ninguém entrou nisso pensando nisso. Então, foi uma novidade para gente. Que, de novo, começou lá atrás com os animes, né? O Cavaleiro do Zodíaco. Aí começaram a aparecer fãs, tal. Aí vieram as convenções, né? Os eventos de anime pelo Brasil todo, tal. E aí mudou o patamar, né? Mas a gente não esperava por isso. Eu adoro, né? Adoro viajar, adoro ir para eventos. Infelizmente, eu ia participar de um evento muito legal agora no Transamérica em maio. Ia falar sobre Shiryu na sexta e sobre Kakashi no sábado, ou vice-versa. Não, acho que era isso mesmo. Um baita evento que vai ter aí o de Geeks, né? Desculpa até o pessoal do evento que eu esqueci até o nome, mas essa quarentena, né, dá um nó na cabeça da gente. E infelizmente foi adiado, né? Mas enfim, eu adoro participar de eventos, tal, receber o carinho das pessoas, porque elas acabam transferindo para o dublador a paixão, né, o carinho que elas têm pelo personagem. Então, a gente recebe muito carinho, muita consideração. Eu no Facebook tinha 3 perfis, quase 15 mil pessoas, porque não podia e tal. Agora que eu sou estreante aqui no Instagram, faz 3 meses que eu estou no Instagram, não tinha Instagram, estou começando agora, sou novato, né? Porque é mais fácil, é mais rápido a comunicação, você não consegue dar atenção para todo mundo. Na época lá atrás, do Orkut, eu fazia questão de responder um por um. Eu anotava, assim, até onde eu fui, pum, dia tal, até fulano de tal. Aí, dali 2, 3 dias, eu, né, com mais gás, voltava, falava, deixa eu ver onde eu parei, parei aqui, agora eu vou responder esse. Eu respondia para todo mundo. E antes do Orkut, ainda tinha umas cartas, que muitos não sabem nem o que é, né? O que são as cartas. A consideração que eu tenho pelos fãs de dublagem, porque eu não falo que eles são meus fãs, são meus amigos, né? Eu não tenho fã, eu tenho amigos. Pessoas que reconhecem meu trabalho, que se identificam com os personagens que eu faço e que viram meus amigos. Mas, enfim, eu respondia as cartas. Eu não tinha paciência de escrever, ir lá no correio. Então, o que eu fazia? Eu mandava eles, foi por causa de algumas entrevistas que eu dei nas revistas especializadas na época, eu falava, olha, pode me mandar carta, mas manda o telefone na carta, que eu ligo. E eu ligava. Chegava no domingo, eu pegava lá meia dúzia e ligava. Ligava lá para ponta do país, para o outro lado, ligava, fazia interurbano e ligava para a pessoa. E alguns não acreditavam, né? Enfim, eu acho que é o mínimo que a gente pode fazer por tudo que a gente recebe, pelo carinho que a gente recebe. Quando eu vou aos eventos também, nossa, eu me desdobro, eu fico lá horas e horas, eu saio de lá morto, porque cada um que vem leva um pouquinho, né? Natural, você cansa, e autógrafo, e foto, e levanta, e autógrafo, e levanta, e grita, e fala, e tira foto. E eu faço isso com o maior carinho, eu adoro isso. Já não tenho tanto pique, né? Mas eu antes tinha bastante pique. E fui a lugares que eu jamais pisaria, de repente, muito longe, muito difícil, de difícil acesso, que eu não vou falar aqui por uma questão ética, né? Mas assim, dificilmente eu iria. E eu fui, me levaram lá e eu fui lá conhecer por conta do meu trabalho, por conta da dublagem, de animes principalmente, obviamente, né? Porque os eventos são por causa dos animes, são eventos da cultura japonesa, enfim. Então foram os animes que me levaram a passear pelo Brasil inteiro. Então eu tenho muita consideração por todos. Infelizmente não consigo responder todo mundo. Muita gente fica no vácuo, alguns ficam bravos, né? Porque fala, pá, cara é estrela, não responde. Mas não dá. Ler o que me mandam, eu tento ler tudo. Lá, eu leio, mas assim, é rápido, eu só leio, não dá para responder.
Então, eu até, assim, agora de público aí, quem está assistindo, eu peço desculpas, não dá para responder. E não adianta também ficar todo mundo me pedindo, manda uma mensagem com a voz não sei de quem, manda uma mensagem, não dá, é impraticável isso. Se eu for fazer isso, eu não vou fazer outra coisa na vida. Então, eu peço desculpas, parece meio arrogante, mas eu estou sendo honesto, estou abrindo meu coração com vocês. Eu adoraria atender todo mundo, mas é impossível, cara, é impossível, não dá. Felizmente, né? Porque é sinal que tem bastante gente. Eu vou E aí? até falar uma coisa, Elcio, que eu acho que o colega que colocou, o Jair colocou um negócio, que as pessoas gostam de você não só pelo personagem, mas sim pelo seu trabalho e por sua pessoa. Existem diversos profissionais que são um pé no saco. E eu vou até mais além. Esse carinho, essa atenção que você dispensava a quem admirava o seu trabalho, isso realmente é uma coisa que você não vê tão fácil assim. Mas o ser humano é diferente, as pessoas são diferentes, né? Não adianta você querer padronizar todo mundo. Cada um pensa do seu jeito. Isso é muito bacana. E é isso aí, né? Os eventos também, em geral, né? Principalmente eventos de anime, que aqui no Rio tem vários pequenos, vamos dizer assim, entre aspas, pequenos, né? Bem regionais, mas tem bastante também. E Já tive aí várias vezes. uma coisa muito Vários eventos. você vê como essa galera do anime, ela é apaixonada, cara. Eles, Sim. eles possuem uma paixão que você não, dificilmente você vê em outros nichos. E é uma galera do bem, né? Todo evento que eu vou, eu comento isso. Você não vê ninguém bebendo álcool ali, fumando, nada. Você só vê galera do bem. Não sei o que eles fazem quando saem dali, tudo bem. Mas lá eles são bem comportados e, assim, de coração aberto, sabe? Você vê a paixão nos olhos de cada um deles ali. Eles estão ali curtindo. Eu adoro, eu acho muito legal isso. Fantástico. Eu queria dar um alô também para quem passou aqui, não sei se ainda está online, que foi o Glauco Marques, também outro dublador fantástico. Olá, Sensacional. Grande amigo Glauco Marques, da nova geração, já está dirigindo, fazendo game. Profissional que já explodiu, né? Mas vai crescer, vai continuar crescendo. para a gente Muito. entrar na nossa reta final aqui, perguntaram, eu acho que uma pergunta super condizente, que sai um pouco da nossa, até de todo o eixo que a gente teve, que é o que você acha da atual situação do país, a situação que a gente está passando aí de doença, de isolamento, enfim. Cara, o Brasil chegou num ponto difícil. A gente imagina você chegar numa casa bem bagunçada, cheia de sujeira, de coisas fora do lugar. Você tem que ir arrumando devagarzinho. Infelizmente, a gente chegou num ponto onde a corrupção é muito grande. Eu acho que o Brasil sempre teve condições para ser a maior potência do mundo. A gente não precisa de ninguém. A gente tem um território enorme, um povo maravilhoso. A gente tem tudo para ser a maior potência do planeta. Por que não é? Por que nunca foi? Porque apesar da gente ter um povo maravilhoso, no meio desse povo maravilhoso, tem também um monte de aproveitadores, de safados, de corruptos, que não abrem mão do ganho fácil, que colocam suas ideologias acima de honestidade, acima de. Enfim, eu acho muito difícil que um dia a gente se torne uma grande potência, porque teria que tirar todo mundo e filtrar para colocar de volta. Então, assim, eu às vezes estou esperançoso de que a coisa vai melhorar, que vão conseguir, que, poxa vida, vamos acabar. Começou a Lava Jato, você viu um monte de gente indo presa. Eu falei, caramba, agora vai, ninguém segura mais o Brasil, a gente vai engolir o planeta Terra. Mas aí é difícil, cara. Você consegue limpar um pouquinho a sujeira por cima, mas não dá para você chegar e já mudar tudo.
porque você, para mudar tudo, você precisa de quem? Da ajuda de quem não quer mudar tudo, né? Então, eu estou falando meio assim para não chocar muito e nem dar nome aos bois, mas assim, eu sou um brasileiro patriota, esperançoso, sempre acredito no melhor e eu estou sempre do lado do bem. Aquilo que eu acho que é o bem. Eu posso me enganar, posso errar, já errei, já votei em gente errada, já me arrependi, já me orgulhei também de ter votado em algumas pessoas, enfim. Resumindo, eu acho que o país está numa situação bem difícil, onde a guerra ideológica está chata. Hoje você não faz nada, não fala nada que tenha que escolher se é desse lado ou se é desse lado. Parece que tudo agora se resume em ser a favor ou ser contra. As pessoas não conversam, estão perdendo a amizade, estão colocando suas ideologias acima de tudo, da decência, da honestidade, do amor, do sentimento, de tudo. Isso me choca, me decepciona bastante. Então, assim, a sua pergunta é o que eu acho que está acontecendo no Brasil hoje? Dessa Eu tô, situação. eu tô triste, mas esperançoso sempre. Acho que a gente precisa de uma chacoalhada. A chacoalhada começou, mas está difícil de continuar. Esse vírus maldito chegou na hora erradíssima, né? Porque na hora que o negócio poderia deslanchar, voltamos atrás. Para sair desse buraco agora vai demorar. E a guerra política piorou. Então, assim, a gente está numa situação crítica, as pessoas estão dentro de casa, elas estão já desesperadas, aí vem a depressão, vem a tensão, vem a pressão e um monte de são, e a gente está precisando mesmo é de um santo protetor que dê um jeito nisso tudo, mas não existe, né? Não vai ter um herói que vai nos salvar, não. Isso vai ter que ser devagar, vai demorar um pouco ainda, mas eu tenho fé, eu sou otimista e eu acredito que vai demorar, mas a gente vai conseguir dar risada, enfim, vai conseguir sair dessa. Eu queria mandar também um alô para Raquel Marinho, que está aqui online. Tá? Raquel também, uma grande profissional, amiga de muitos anos. Vou contar uma fofoca para vocês, que ela já deve estar dando risada. A gente já namorou em 1900 e... Quando foi, Raquel? 97, acho. Época de greves, tal, que os dubladores estavam se calando, brigando por seus direitos nas ruas, que a gente namorou, fomos namorados. Hoje somos amigos e tenho um respeito e um carinho muito grande por ela. E é uma excelente profissional. A Nohara está pedindo um abraço, Elcio. Manda um abraço para a Nohara. Deu vários abraços, vários abraços. Hoje, né, o abraço só pode ser virtual, mas quem sabe um dia a gente se encontra e pode me cobrar esse abraço, porque certamente a gente, bom, se a gente vai se encontrar é porque já acabou tudo isso aqui, né? Essa pandemia, essa desgraça toda. Então a gente vai poder se abraçar e eu faço questão de dar um abraço pessoalmente. E, ó, se a gente vai hoje ficando por aqui, a galera participou bastante, muita Legal. gente. Então, acho que só Muito obrigado. a grandeza. Eu agradeço, então, primeiro, antes de você, desculpa te cortar, mas agradeço mais uma vez a consideração, o carinho, a sua atenção, o convite. Fico feliz de ter podido atender ao seu convite, porque deu sorte, né? Não tinha como escapar, hoje não tinha jeito. E foi bem legal, eu gostei, e estamos aí. Me sigam aí no Instagram, e sempre que eu puder eu vou atender, e quando eu digo não, é porque realmente não dá. Ou quando eu fico quietinho e não respondo, é porque realmente não dá. Porque se depender de mim, da minha vontade, eu vou atender um por um, cada um de vocês. Muito obrigado pelo carinho. Eu que agradeço a sua disponibilidade aí, da gente quase 2 horas de papo e flui assim, se deixar. Caramba, passou rápido.
Pra ver rápido, né? Uma coisa passa rápido. Valeu. Foi um grande prazer poder estar aqui. Enfim, acho que foi especial. Valeu. Eu queria fazer um último pedido, que eu acho que vai ter que demandar até mais um golinho d'água. Acabou a água. Mas beleza, vamos lá. Só espero não passar vergonha. Peça, o que você quer? O que será que você quer? Pô, como seria o Shiryu falando para a galera seguir o Curumim, se não aquele... Galera, aqui quem fala é Shiryu de Dragão. Eu estou aqui para dar um recado de Atena para vocês. Sigam o Curumim ou vocês vão sentir a força do meu Cólera do Dragão! Valeu. Elcio, muito obrigado mais uma vez. Que em breve a gente possa se encontrar pessoalmente nos eventos, enfim. Com certeza. A gente se encontra. Grande prazer. Tá bom. Muito obrigado. Galera, valeu. Também, até mais. Obrigado. Valeu, galera. Um abraço. Tchau, tchau.